Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa feito especialmente para você que quer estudar as Escrituras, que quer caminhar conosco pelas páginas da Bíblia, vendo o que Deus fez no passado e o que Ele quer fazer hoje na minha vida, na sua vida, em toda a terra, na igreja, entre os homens. Nós vamos ver como o Senhor salva, como o Senhor liberta, mas também como a oportunidade é entregue e às vezes não é bem recebida ou compreendida. No programa de hoje, nós vamos ver a história de um homem chamado Elimas. Elimas, o mágico. Será que ele deixou de ser mágico? Será que ele recebeu Jesus como Senhor? Será que ele compreendeu o Evangelho? Será que ele fez parte da igreja do primeiro século? Vamos ver? Deixe o seu coração pronto para ouvir a voz do Espírito de Deus. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós estamos caminhando com o apóstolo Paulo em sua primeira viagem missionária, podemos acompanhar os seus passos, podemos ir junto, podemos ver o que Deus está fazendo e, na verdade, nós, os cristãos, fomos chamados para ser testemunhas. Testemunhas do que Deus faz, do que Ele fez nas nossas vidas, do que Ele faz na vida dos outros, somos apenas testemunhas. Toda a obra, toda a glória, tudo de maravilhoso que acontece na igreja e aconteceu em toda a história é todo o mérito de Deus, do Espírito Santo de Deus. É Deus que faz, é Deus que age, é Deus que salva, é Deus que transforma, é Deus que muda, é Deus que traz ao coração a verdade e a luz. Mas os homens, as pessoas, as famílias, o que nós temos de fazer é reconhecer o Senhor, é aceitá-lo, é buscá-lo, é servi-lo, é amá-lo, é permitir ao Espírito Santo trabalhar em nosso interior e termos a vida transformada e abençoada. Vamos ver então a história deste homem aqui, Elimas, o mágico. Como tinha mágicos naquela época. Como as pessoas são iludidas e gostam de ser iludidas pelas mágicas. Como isso atrai as crianças, atrai os jovens, atrai os adultos. A prestidigitação, as mágicas, e algumas são inocentes. Algumas são apenas chamadas de truques. Mas algumas coisas profundas ligadas também com as trevas, ligadas com o poder do mal. Vamos ver essa história em Atos capítulo 13, do verso 4 ao 12. Está escrito assim: Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Vamos parar aqui um pouquinho. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, Paulo e Barnabé foram enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, a ilha de Chipre, no mar Mediterrâneo. Chegaram àquela ilha. Naquela ilha, em Chipre, havia muitos judeus. A comunidade judaica era bem grande em Chipre, porque estava bem à frente de Israel no mar Mediterrâneo. Então, em viagem, a primeira parada de navio, Chipre, a ilha de Chipre. Chegaram até Chipre
E depois diz, chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Sempre Paulo ia às sinagogas. Era o primeiro povo a receber a palavra. Eram os primeiros a receber as boas novas do Evangelho, os judeus. Aonde? Na sinagoga, onde eles estariam prontos para ouvir o recado de Deus, onde já estava semeada, plantada a semente das Escrituras entre os judeus, nas sinagogas. Então, era essa a estratégia de Paulo. Eles iam nas suas viagens missionárias e procuravam o povo de Israel. Procuravam os judeus, que se reuniam para estudar as Escrituras. Então, Paulo foi às sinagogas e diz que eles tinham João como seu auxiliar. Quem era este João? Não é o apóstolo João, é João Marcos. Ou Marcos, aquele que escreveu o Evangelho segundo Marcos. Escreveu para os romanos, escreveu com grande maestria, em poucas palavras, desenvolvendo ação, um filme maravilhoso do Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, com as ações do Senhor, o ministério do Senhor, a morte, a ressurreição do Senhor. Marcos escreveu. E Marcos foi testemunha ocular. Marcos caminhava com Pedro. Ele era companheiro de Pedro. Ele estava ali sempre junto com Pedro, ouvia, recebia de Pedro a direção, a palavra, o entendimento. João Marcos era preparado para fazer parte da equipe. E diz aqui que ele estava como auxiliar. Ele ali estava como testemunha ocular dos feitos de Yeshua HaMashiach. Os feitos, as ações, os milagres, o poder de Jesus, chamado Cristo. Então, eles chegando naquela ilha de Chipre, foram até Pafos e encontraram ali certo judeu chamado Elimas, mágico, falso profeta, seu nome Bar Jesus. Vamos ver um pouquinho o caráter deste homem. Ele era judeu, conhecia as Escrituras. Era um falso profeta. Falso profeta é aquele que profetiza as coisas do seu próprio coração em nome de Deus. É aquele que fala, é Deus que está falando, mas é o próprio coração dele. E quando a pessoa não está com o Senhor, o inimigo aproveita e vem palavras das trevas, tornando-se ou sendo ou testemunhando que ele é um falso profeta. Seu nome, Bar Jesus. Bar quer dizer filho. Jesus, Yeshua, salvação. Filho da salvação, Bar Jesus. A gente já vê um engano aí. A gente já vê a falsidade neste nome. E diz que ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. Era um homem capaz. Era um homem que conhecia as leis da sua época, as culturas. Era um homem capaz. Era um homem inteligente. E o texto continua dizendo: este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus, mas opunha-se-lhes Elimas o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Vamos parar aqui um pouquinho nesta palavra. Nós vemos que o procônsul era um homem inteligente e ele sabia da presença de Paulo e Barnabé ali na ilha de Chipre, ali na cidade de Pafos, onde ele era o procônsul. Ele então mandou chamar os dois. Eu quero ouvir vocês.
O que vocês têm para anunciar? Vocês estão trazendo uma palavra, uma doutrina? O povo está se convertendo, se tornando cristão? Eu quero ouvir vocês. Mas Elimas, o mágico, o nome dele é isso mesmo, o mágico. Ele tentava afastar da fé o procônsul. Paulo dizia uma coisa e ele contradizia. E aquilo ali começou a incomodar o apóstolo Paulo. Começou a incomodar o seu coração. Aquele homem que estava só desfazendo o que Paulo plantava. Então Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou para ele. O Espírito Santo traz não somente a misericórdia, a bondade, a paz, a salvação, como traz também o juízo. O juízo para aqueles que pervertem o caminho, para aqueles que não querem aceitar a repreensão, aqueles que não querem aceitar o caminho da justiça. Então, cheio do Espírito Santo, Paulo disse para ele, ó filho do diabo. Paulo expôs diante do procônsul Sérgio Paulo, diante das autoridades ali presentes, ele expôs aquele homem que era tido como um poderoso. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo da justiça, não cessarás de perverter os caminhos do Senhor? É sério, quando o Espírito Santo traz uma palavra tão forte como esta de Paulo. E ele continuou dizendo, pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Paulo, certa ocasião, quando ele recebeu Jesus como Salvador, ele ficou cego, porque ele olhou para o Senhor, olhou para aquela luz mais forte do que o sol do meio-dia, a presença do Senhor. E aquela luz tão forte cegou seus olhos. Paulo esteve ali em Damasco, pensando no que lhe acontecera, e ele entregou sua vida ao Senhor. Ananias veio, orou por ele, e caíram dos seus olhos como que umas escamas, e ele voltou a ver. Paulo sabia que aquele momento de cegueira que ele teve foi um momento para olhar para dentro de si. Foi um momento para compreender as coisas que estavam acontecendo e deixar o Espírito Santo lhe falar. Paulo, então, naquele momento, vendo aquele homem cheio de perversidade, de malícia, aquele homem tentando atrapalhar a obra de Deus, disse, você vai ficar cego por algum tempo, para que você saiba, para que você conheça, para que você entenda, para que você busque. Algumas vezes Deus pode fazer isso, deixar alguém cego por um tempo, para que ele possa enxergar a vontade de Deus, ceder a Cristo. Quem sabe você está passando por isso? Quem sabe você está passando por um momento em que não consegue ver, enxergar, ver solução? É hora de pensar e buscar Deus. Vamos fazer isso agora? Eu te convido a orar comigo. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Perdoa-me, Senhor. Lava o meu coração, purifica-me de todo pecado, de toda iniquidade, de toda injustiça. Eu me arrependo e eu te busco. Lava-me, limpa-me, transforma-me e enche-me do Teu Espírito Santo. Eu me entrego a Ti, hoje e para sempre. Senhor, aquelas pessoas que nos assistem, ó Deus, que estão passando momentos de dor, momentos difíceis, de cegueira, de falta de direção, recebam agora o toque do Teu Espírito Santo, que traz luz, vida, paz, salvação. Opera em cada lar,
opera em cada vida, lava os corações e traz o entendimento da Tua vontade e da Tua palavra, da Tua salvação e da libertação que há em Cristo. Abençoamos cada pessoa, cada lar, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.